Amados irmãos, graça e paz. Graça e paz, irmãos. Amém. Por favor, abra sua Bíblia aí no livro de Atos, no capítulo 19. Nós já vimos dos versículos 1 até 7, quando vimos aqui o Pentecoste gentílico. Hoje nós vamos dar continuidade ao livro de Atos, vendo dos versículos 8 até 22. Vamos fazer essa leitura devagarzinho já, versículo por versículo. Abra aí Atos, capítulo 19. A partir do versículo 8, nós vamos ver o ministério de Paulo. Lucas, que é o escritor de Atos, ele registra o ministério de pregação de Paulo. Esse ministério de pregação dirigido em primeiro lugar aos seguidores de João, e a gente viu isso dos versículos 1 a 7. E agora ele se dirige à sinagoga local, como era de praxe, e ele sempre fazia isso. Versículo 8, o texto diz o seguinte: Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Olhe para mim um instante. Paulo já tinha passado nesse lugar, já tinha passado em Éfeso. No capítulo anterior, no capítulo 18, Paulo estava com Áquila e Priscila, tinha passado em Éfeso, já tinha falado um pouco do evangelho naquele lugar. As pessoas de Éfeso, pelo menos os judeus da sinagoga, se afeiçoaram inicialmente a ele, mas ele disse que voltaria depois. E deixou em Éfeso Áquila e Priscila, enquanto ele foi até Jerusalém para pagar um voto que havia feito ao Senhor, antes de retornar para Antioquia. Só que agora, de volta a Éfeso, ele vai com mais liberdade, ele vai com mais tempo, ele tinha o foco nessa cidade. E nós vamos ver que esse foco que Paulo vai dar na cidade de Éfeso é um foco muito importante, pois Éfeso era um centro religioso de ocultismo muito conhecido do tempo antigo. Versículos 9 e 10, olha só, o texto diz o seguinte: mas alguns deles, ou seja, desses judeus que ouviam a pregação de Paulo, alguns deles se endureceram e recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo, então, afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Olhe para mim um momento. Ao final de 3 meses, Paulo se deu conta que havia uma minoria de judeus que era contrária àquilo que ele falava e estava falando mal do caminho. Judeus transformaram seu ódio religioso agora de forma pública, distorcendo os ensinos da fé cristã. Perceba esse termo, do caminho. O termo caminho é uma espécie de autodesignação da igreja. Antes do capítulo 17, esse termo é citado, lá pela primeira vez os cristãos chamados de cristãos, mini-cristos, e a igreja primitiva, ela tinha essa primeira denominação, em tese conhecida por ser os seguidores do caminho. O que é que Paulo faz? Paulo, apesar de ser colérico como eu sou, ele aprendeu que é melhor ter paz do que ter razão. Então ele sai da sinagoga e vai para uma escola de um homem chamado Tirano. A palavra tiranos aí em grego tem um sentido de déspota. É possível que não seja o nome verdadeiro dele, mas sim um apelido, pelo fato dele ser o professor de uma escola. É razoável entender isso. Só que Paulo faz o seguinte: Paulo leva os seus discípulos, não quer confusão, e ele começa a ensinar diariamente, com liberdade, neste lugar, nesta escola. E isso
ele faz por 2 anos. Irmãos, os estudiosos da vida de Paulo, aqueles que são mais, que estudam a vida de Paulo com mais precisão, que estudam a vida de Paulo com mais afinco e a história da igreja primitiva, eles entenderam, inclusive porque nesse momento Paulo fazia tendas para poder se manter. Eles entendiam que Paulo trabalhava e utilizou dos seus recursos, inclusive, para prestar contas a Tirano do lugar, do espaço onde ele estava. E é razoável entender que ele estava usando a escola de Tirano no momento em que Tirano não estava usando com seus alunos, o que transformava essas aulas, esse ensino, essa pregação do Evangelho, no horário inconveniente. Existem estudiosos que dizem que é possível que esse horário fosse entre 11 às 4 horas da tarde, nesse lugar, um lugar quente, inconveniente, um horário terrível, mas durante 2 anos, sabe-se que Paulo esteve ali, e esse lugar foi muito importante. Essa igreja que se levanta em Éfeso vai ser uma igreja muito influente na Ásia Menor. Vamos para aquilo que acontece, versículos 11 e 12, veja a sua Bíblia. O texto diz o seguinte: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Aqui, irmãos, é necessário ressaltar uma coisa. Quem opera os milagres não é Paulo. Quem opera os milagres é Deus. Paulo é um instrumento. E Lucas, que registra o livro de Atos, como médico, ele acrescenta na visão de médico uma palavra que é transformadora aí nesse texto. Que além de ser um milagre, esse milagre é extraordinário. Não era coisa comum que acontecia, não era algo natural, não era uma coisa que se via constantemente, não é algo, o milagre já é sobrenatural, era sobrenatural e extraordinário. Paulo trabalhou sem cessar para o avanço do Evangelho. E os milagres serviam para afirmar a pregação do Evangelho. Paulo trabalhou para o crescimento, para o desenvolvimento da igreja, para a proclamação do Evangelho. Paulo era um missionário e estava com seu foco em Deus. O foco está em Deus. É Deus quem cura as pessoas fisicamente. E é esse mesmo Deus quem cura espiritualmente, restaurando as pessoas em Cristo Jesus. Deus demonstra o seu poder entre o povo, e esse povo volta-se para ele com fé. Milagre e fé são duas faces, digamos assim, dessa moeda aí. Agora veja os versículos seguintes, 13 e 14. O texto diz: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Olhe para mim um momento. Eu não sei se você já percebeu da literatura lucana, ou seja, da literatura de Lucas. Lucas primeiro dá um panorama geral da situação, aí depois ele vai para um caso específico. Ele mostrou o panorama geral do ministério de Paulo, e agora ele vai para 2 situações específicas, com um texto chamado texto parentético no meio, que são os versículos 21 e 22. Nesse primeiro momento, a gente vai ver
que ocorria aí muitos exorcismos. O que é exorcismo? Exorcismo é a expulsão de espíritos malignos de uma pessoa. Isso acontecia, era um dos pontos que afirmavam a pregação apostólica. E o próprio Jesus vai dizer que era uma das provas da vinda do reino de Deus entre eles. Só que, irmãos, essa questão de expulsar demônios, e aqui vale a pena salientar, uma coisa corriqueira comum, eles conheciam, os judeus expulsavam demônios. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 12, no versículo 27. Quando Jesus ele é argumentado, Mateus 12, 27. Jesus foi inquirido pelos religiosos de que ele expulsava demônios porque ele o fazia no poder de Beelzebu. Veja a resposta que Jesus dá aos religiosos de sua época. O texto diz: se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Isso é uma prova textual de que os judeus, eles expulsavam demônios. Haviam exorcistas judeus. No livro de Lucas, no capítulo 11, no versículo 19, nós temos o mesmo relato, a mesma situação. A história nos mostra, o historiador Flávio Josefo. Flávio Josefo é o mais importante historiador judeu do século I. Ele tem um livro que já saiu em 3 edições, já saiu num livro só, um livro chamado História dos Hebreus. Nesse livro, a História dos Hebreus, o historiador Flávio Josefo, no século I, ele foi testemunha de uma pessoa que expulsou um demônio de um soldado na frente de um comandante chamado Vespasiano. Se você fizer pesquisas em documentos históricos no século I, sobretudo de Flávio Josefo, que é uma das pessoas mais influentes desse momento, mais importantes desse momento, você vai ver que isso era uma prática, era algo que acontecia. E vale a pena, irmão, salientar que em Éfeso, essas ocorrências, elas eram significativas. Por quê? Porque Éfeso era um centro de ocultismo da Ásia Menor. O próprio texto, você vai perceber isso. Numerosos escritos antigos e o próprio texto no livro de Atos vai mostrar que Éfeso tinha, naquela cidade, livros, rolos que falavam sobre ocultismo e sobre magia. Era uma cidade que mexia, as pessoas mexiam com essas coisas. E no século I, os exorcistas, eles expulsavam os demônios utilizando fórmulas, utilizando rituais. E era muito comum que esses exorcistas profissionais, entre aspas, eles buscassem, digamos assim, novas tecnologias para acrescentar aos seus livros e os seus rituais de expulsão. Só que Paulo expulsava sem esses ritos, na autoridade do Espírito Santo, esticava a mãozona lá para o demônio ia embora e esse pessoal ficava olhando. Meu Deus, acrescentaram essa tecnologia. Acrescentaram essa tecnologia. Qual é a tecnologia? Nós vamos agora utilizar o nome de Jesus para expulsar demônios. E veja como é feita de forma indireta. O texto no versículo 13, a pessoa que vai falar diz: em nome de Jesus a quem Paulo prega. Isso mostra claramente que ele mesmo não tem um relacionamento com Jesus. Mas ele está usando o nome de Jesus como um amuleto, como uma espécie de fórmula. É uma esconjuração chamada esconjuração derivativa. Ele não se envolve, ele não conhece Jesus. Ele está utilizando Jesus como ritual, como uma fórmula. Agora, irmãos, essa situação
não aconteceu só aí nesse livro. Nós temos uma situação em que nós podemos fazer um paralelo do que verdadeiramente está acontecendo no coração dos filhos de Seva. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 49. Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 49. Veja uma coisa interessante. Lucas 9, no versículo 49 e 50. 49 e 50? O texto diz assim: disse João, mestre, nós vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Qual é a diferença dessa situação dos filhos de Seva para essa situação em que os discípulos viram alguém expulsando em nome de Jesus? E Jesus diz, não os impeça. É porque nessa situação, esse homem que está expulsando, ele cria verdadeiramente em Jesus. Ele só não estava junto dos discípulos. Diferente dos filhos de Seva. Os filhos de Seva, um sacerdote judeu, eles utilizam uma esconjuração derivativa, eles não têm relacionamento nenhum com Jesus. E estão só utilizando o nome. Agora, irmãos, eu gostaria de falar teologicamente, do ponto de vista da teologia do Novo Testamento, quando nós fazemos algo, no caso, em nome de Jesus, isso não deve ser utilizado como uma fórmula mágica, como um abracadabra, como um Shazam, abras. Não, a ideia não é essa. Usar o nome de Jesus significa que nós cremos na pessoa de Jesus, nós cremos nas palavras de Jesus, nós cremos nas obras de Jesus, nós nos identificamos com esse Jesus, nós nos comprometemos com esse Jesus e nos transformamos desse Jesus um verdadeiro embaixador, um representante dele. Então, quando nós falamos em nome de Jesus, é com toda essa carga, é com todo esse peso por trás. Uma vez, quando eu estava à frente da congregação, lá em Campina Grande, um irmão chegou para mim com o seu carro, tinha comprado um carro importado, muito bonito, uma pessoa que tinha condições financeiras. Chegou para mim e disse, pastor, eu queria que o senhor orasse pelo meu carro. Eu disse, olha, é comum que eu ore por pessoas. Nós vamos orar pelo seu carro, mas entenda que se não houver um relacionamento de você com Jesus, e você não souber utilizar o seu carro como deveria usar, não será a minha oração que vai servir como amuleto. Não adianta você colocar no seu carro propriedade exclusiva de Jesus, se o seu coração não é dele. Aí eu intercedi por ele, intercedi pelo seu bem, agradecendo a Deus, colocando diante do Senhor. Tempos depois, teve uma discussão com a namorada, saiu cantando pneu na frente da prédio da namorada, passou por cima de uma lombada, perdeu o controle do carro, foi no poste. A culpa é minha? De que adianta usar Jesus dessa forma? Infelizmente, irmãos, muitas pessoas utilizam Jesus como um amuleto. Infelizmente, muitas pessoas utilizam como uma fórmula. E me permita, pela palavra, fazer um chamamento para nós hoje. Me perdoe a franqueza, mas tem muita gente usando o nome do Senhor em vão. Banalizando o nome do Senhor. Nós precisamos fazer essa reflexão. Os filhos de Seva, eles não tinham nenhum relacionamento com Deus. Eles querem se apropriar desse poder através de uma fórmula. Como se Jesus fosse um amuleto, um símbolo, uma coisa. Não é assim. É necessário que o Senhor tome conta do nosso coração,
para que nós possamos ser representantes dele. E em nome de Jesus e tudo aquilo que ele representa, viver para a glória dele. Amém? Vamos para frente. Versículos 15 e 16. Os filhos de Seva agora vão aprender uma coisa que Satanás sabia, ele não. Repara o que é que acontece. Versículo 15. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles, os dominou e espancando-os com tanta violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Pronto. Os filhos de Seva agora aprenderam. Eu gostaria de dizer algumas coisas sobre esse pequeno texto. Irmãos, os demônios sabem quem Jesus é e o que ele representa. Uma observação linguística. O texto diz assim: Jesus eu conheço, Paulo sei quem é. Por que existe essa distinção? Existem dois verbos que são utilizados. Quando está falando Jesus eu conheço, o verbo utilizado na língua original é gnosco, que dá a ideia de um conhecimento profundo. E quando diz assim, Paulo, eu sei quem é, o verbo que é utilizado é o epistamel, epistame, epistemológico, é o conhecimento superficial, é um conhecimento só do nome. Então até Satanás tem mais conhecimento que o filho de Seva sobre Jesus. Ele diz, esse Jesus aí, esse aí, o Filho de Deus, e Paulo também está representando ele. Agora vocês, essa palavra, vocês quem são, é uma palavra depreciativa. O demônio fala com desdém dos filhos de Seva. Com certeza, esses exorcistas falsos aprenderam a não invocar o nome de Jesus como se fosse um amuleto. E perceba que eles foram humilhados. O texto diz que eles saíram nus. Isso é um símbolo de humilhação. Eles foram depreciados. O texto diz que eles saíram feridos. Humilhados e feridos por Satanás. Por não conhecerem ao Senhor Jesus e o seu poder. Veja o que é que vai acontecer, irmãos. Aí você olha para uma situação dessa, puxa vida, é o caos. Quero lembrar aos irmãos que Deus é aquele que tem condições de transformar o mal em bem. E esse incidente vai servir para a proclamação do Evangelho em Éfeso. Olha o que acontece no versículo 17. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Ou seja, o Deus que transforma o mal em bem, Ele está no controle de toda a situação. Deus frustrou a estratégia de Satanás de usurpar o nome de Jesus e ainda fez com que o evangelho fosse promovido no meio desse povo com autoridade, porque o povo agora sabe que esse Jesus é nome poderoso. Esse Jesus é poderoso. Eles têm respeito pelo nome de Jesus. É um nome de poder, de autoridade. E a população local respeita em alta conta o nome do Senhor Jesus. E o que é que vai acontecer nessa comunidade? Arrependimento. Versículos 18 a 20. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Grande número dos que praticavam ocultismo reuniram seus livros
e os queimaram publicamente. Calculando o valor total, este valor chegou a 50.000 dracmas. Para que você tenha uma ideia do quanto vale uma dracma, no século I, uma dracma era o equivalente a um dia de trabalho de um trabalhador braçal. $50.000 dracmas. Você tem uma ideia do valor envolvido na queima desses livros de ocultismo. Versículo 20. Dessa maneira, a palavra do Senhor se difundiu muito e se fortalecia. Lembrando aos irmãos que Éfeso era um lugar conhecido por essas práticas. Os estudiosos, os historiadores, mostram nos seus relatos livros de encantamento, utilizando uma deusa desse lugar, chamada Diana, que tem em outro panteão o nome da mesma deusa, chamada Ártemis. Quais eram as obras? O texto diz, mas obras. Muitos confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Que tipo de obras? Conhecendo o século I, isso envolvia adivinhação, feitiçaria, interpretação de sinais e presságios, magia negra, encantamentos e consulta a mortos. E eles sabiam que isso era proibido. Pelo menos os judeus que estavam em Éfeso sabia que Deus tinha esse tipo de prática em alta repugnância. Abra sua Bíblia aí no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, dos versículos 10 a 13. Deuteronômio 18, de 10 a 13. Deuteronômio 18, de 10 a 13, o texto diz assim: não permitam que se ache alguém no meio de vocês, que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique a adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. Versículo 12. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. Os moradores de Éfeso, na sua totalidade, de fato, é possível que não o soubessem, por sua natureza gentílica, mas os judeus em Éfeso sabiam que aquelas práticas eram práticas repugnantes aos olhos do Senhor. Só que aqui, irmãos, nós vemos nesses 2 versículos que eles tiveram um arrependimento verdadeiro, um arrependimento que veio com mudança de vida, veio com atitude. Nós não temos aqui um remorso. Não, irmãos, eles entregam seu coração ao Senhor, se arrependem dos seus pecados, eles declaram essas más obras abertamente. Eles falam que erraram, estão arrependidos. E de forma prática, levam esses livros, que não são poucos. 50.000 dracmas, são 50.000 dias de trabalho, de trabalhadores braçais, é muito dinheiro. Então eles se arrependeram de verdade, estão levando isso para queimar em praça pública, porque eles acharam alguém que é muito maior do que tudo isso. Eles acharam o Senhor Jesus. Vamos para frente.
versículos 21 e 22. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém. Passando pela Macedônia e pela Acaia, ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então ele enviou à Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Olhe para mim um momento. Irmãos, esse texto está colocado aí, ele não segue um regramento cronológico. Ele deveria estar no final do capítulo 19. Ele é utilizado por Lucas como um texto que a gente chama texto parentético. Ele é um parênteses para ressaltar 2 situações. Quais são as 2 situações? A primeira situação é a situação do desenvolvimento do evangelho em Éfeso, que vai dos versículos 1 até 20. E a segunda situação, a partir do versículo 23, onde ele vai falar sobre a confusão que esse evangelho causou lá em Éfeso, na pessoa de alguém chamado Demétrio, que vai fazer uma confusão absurda por causa desse evangelho. Então, com o objetivo de contrapor esses 2 relatos, isso é uma técnica, ele utilizou um texto que a gente chama texto parentético. Ele não segue um relato cronológico. Cronologicamente falando, ele deveria estar no final, mas para fazer essa divisão, para ressaltar essas 2 situações, esse texto está aí colocado. E aí o objetivo também é marcar o clímax do ministério de Paulo, indicando inclusive que ele haveria de visitar até mesmo Roma. Irmãos, Paulo, ele é um missionário. E como missionário, ele tinha na cabeça, depois de realizar todo o trabalho aí em Éfeso, ele queria ainda participar das festas de Pentecostes em Jerusalém. Nós vamos ver isso no capítulo 20. E ele tinha aí, nesse lugar, levantado alimentos, porque a igreja primitiva em Jerusalém estava passando por necessidade financeira. E nós vamos ver no livro de Romanos, no livro de 1 Coríntios, 2 Coríntios, sobretudo, que Paulo ele estava levantando donativos para levar para a igreja em Jerusalém, que estava passando por dificuldades. E ele lá também queria se reunir com os apóstolos mais antigos da igreja primitiva. E, irmãos, lembrando que essas viagens missionárias, elas são feitas a um custo muito alto, que elas são arriscadas. Paulo, ele se coloca como missionário, ele não é um turista. Paulo, ele é um embaixador de Jesus Cristo. Os objetivos dele, na pregação do Evangelho, na expansão do Evangelho, são muito claros, são muito bem definidos. E no final de todo o trabalho aí em Éfeso, ele tem uma arriscada viagem a fazer. E ele o fará. Os textos bíblicos nos mostram essa realidade. Gostaria, irmãos, de ressaltar 4 verdades espirituais baseadas nesse texto que nós lemos hoje. Qual é a primeira verdade espiritual que eu gostaria de que os irmãos prestassem atenção? Irmãos, quando Paulo estava pregando o evangelho na sinagoga, que ele viu que não dava certo, ele foi para outro lugar. Ele foi para a escola de Tirano para ensinar o evangelho. Ao que tudo indica, Paulo também, nesse momento em que ele faz essa mensagem, ele está pregando lá na escola de Tirano, ele também está trabalhando. É uma pessoa que se esforça pelo horário, e ele vai fazer esse ensino na escola de Tirano no horário incômodo. Mesmo com um horário desfavorável, mesmo nas situações em que ele está, porque ele trabalha e depois do trabalho vai falar a mensagem do Evangelho. Mesmo diante desse quadro, o Evangelho é capaz de revolucionar a Ásia, é capaz de revolucionar Éfeso. E aqui um grande toque para cada um de nós. Irmãos, nós não podemos menosprezar todo e qualquer esforço
para ensinar e pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Todos os meios devem ser empregados. Tanto os meios que a tecnologia pode proporcionar, como os meios mais simples, como a entrega de um folheto, um meio simples. A pregação no rádio, aquilo que o irmão Paulo Júlio vai fazer como Gideão, percorrendo quase 1000 quilômetros nos postos de gasolina, porque é ida e volta, entregando um novo testamento para as pessoas, alguém que está pregando numa praça, alguém que estiver pregando na rua, alguém que estiver pregando no rádio. Irmãos, não importa, não importa. A nossa responsabilidade é de pregar o Evangelho e de fazer discípulos. Essa é a nossa responsabilidade. Quais são as condições? E os frutos? Qual é a estratégia que vai ser utilizada? Vai ter retorno? Vai ter produtividade? Irmãos, me perdoe a franqueza. Nada disso é responsabilidade nossa. A nossa responsabilidade é se dispor a ir. As ferramentas, os meios, haverão de ser levantados pelo Senhor Jesus. Cabe a nós o comprometimento. E cabe ao Espírito Santo a eficácia. Tem muita gente que olha, eu vou pegar aqui o mais simples desses evangelismos, que é a entrega de folhetos, por exemplo. Já vi críticas sobre a entrega de folhetos. Mas, irmãos, pessoas, elas são alcançadas por um folheto. Em Recife, na Assembleia de Deus Central, lá em Recife, quando eu tocava no Conjunto Acorde Celeste, há muito tempo atrás, eu vi um testemunho de alguém que foi alcançado por Cristo através de um folheto naquelas ruas de Recife. Sabe como? Uma pessoa entregou um folheto para ele, ele olhou para a pessoa e disse: olha, o que é que eu faço com o seu folheto? Rasgou o folheto todinho, com a calça jeans, com o cós levantado assim, porque a calça era maior do que ele. Aí a pessoa não faz assim com a calça, né? Aí cria aquela bainha aqui embaixo. Um pedaço do folheto caiu nessa bainha. Um pedacinho, bem pequenininho. Quando foi no final do dia, o camarada cheio de problemas, numa daquelas ruas principais de Recife, sentou no meio-fio, esperando passar um caminhão para ele se jogar embaixo. Ia dar conta da sua vida. Como ele estava sentado assim, o meio-fio é baixo, ele viu que tinha um pedaço de papel. Quando ele tirou o pedaço de papel, que ele olhou, estava escrito: disse Jesus. Só tinha isso escrito. Só que aquilo mexeu na cabeça dele. E agora ele queria saber o que foi que Jesus disse. Quando ele disse Jesus, aí ele se levantou. No término da reunião de ciclo de oração, as irmãzinhas do Cocó iam saindo da reunião de ciclo de oração, tudo cheio da unção de Deus. Ele pegou uma irmãzinha daquela, mostrou um pedaço de papel e disse: Jesus disse o quê? Aí a irmãzinha pegou mesmo de cheio, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e começou, tá? E entregou a sua vida ao Senhor Jesus, e eu vi ele dando esse testemunho. Entrega do Novo Testamento, já vi outro testemunho, no interior do Rio Grande do Norte, alguém falando sobre a entrega de Novos Testamentos, na África. O camarada pegou o Novo Testamentozinho daquele pequenininho, alguns são cinza, outros são azuis, outros são branquinhos, alguns são esticadinho, grandinho, que vai para hotel, outro é pequenininho para ser entregue à escola. Alguém já viu algum desses? Pronto. Na África, um testemunho. O camarada pegou um Novo Testamento daquele e entregou
Aí o camarada pegou o Novo Testamento, abriu, pegou nas folhas. Bem fininha, boa mesmo para fazer cigarro. Fechar a cota com quem entregou. Aí o camarada que entregou disse, faça pelo menos uma coisa. Antes de você fumar cada uma dessas páginas, leia antes de fumar. E o testemunho foi engraçado. Porque a pessoa disse, eu fumei Mateus, eu fumei Marcos, eu fumei Lucas. Aí quando cheguei no Evangelho de João, algo diferente ocorreu. E eu tive um encontro com o Senhor. E me arrependi dessas práticas e dessa coisa tão triste que eu fiz, inclusive com a palavra de Deus. Não subestime. Pregar no rádio. Irmãos, eu tive programa, por essa igreja, eu tive programa de rádio quase 8 anos. Quando eu falei sobre depressão, eu recebi 15 ligações. Daquelas 15 ligações, 5 pessoas ligaram para mim dizendo, pastor, eu vou dar cabo da minha vida hoje. E eu fui conversando com uma. Conversei com ainda 4. 2:30 da manhã, recebi a última ligação. Pastor, já estou aqui com o veneno, eu vou dar cabo da minha vida hoje, agora. Eu disse, meu filho, você tem condição de conversar comigo na terça-feira? Não se mate agora, não. Se mate depois de terça, depois que eu falar com você. Ele botou para rir, eu digo, pronto, quebrei. Aí ele conversou comigo, na terça-feira de tarde, eu ainda estava à frente da congregação, lá em Santa Rita. Uma pessoa conhecida, diácono de uma igreja, foi pedir orientação ao pastor de sua igreja, porque é que ele tinha aquela tristeza, a família bem direitinha, ele tem um comércio, uma pessoa reconhecida, mas dentro dele, uma tristeza absurda que ele não sabia. O pastor dele disse, sabe o que é isso? É falta de Deus. Um diácono com 15 anos dentro da igreja. Ele disse, não, meu filho, você tem Deus no seu coração. Mas a sua alma tem uns probleminhas que precisam ser consertados. E a gente começou a conversar. Orientei a que ele fosse no médico. E ele fez um tratamento. Um dia desse encontrei com ele. No centro aqui em João Pessoa. Ali na Praça 1817. Nem o conheci. Ele disse, pastor, eu sou aquele. Se lembra? O senhor me recebeu na sua igreja. Eu estou bem, pastor. Eu sei o que é que eu tenho agora. Deus me ama, pastor. Não subestime. Não subestime nenhuma estratégia. Deixe o resultado como Espírito Santo. Invista. Seja folheto, pequeno grupo, relacionamento discipulador, evento ponte, GAN, escola de criança, festa, o que for, meu irmão. Proclame-se o Evangelho e deixe que o Espírito Santo faça a obra. Segunda grande verdade que eu gostaria de explorar. Milagres, sinais e maravilhas. Eram os milagres, os sinais e as maravilhas as credenciais do ministério apostólico no século I. Não era coisa que era feita por um poder que estava neles. Era Deus quem realizava esses milagres, utilizando eles como instrumento. E aqui, irmão, só para lembrar, o milagre não é o Evangelho. Irmão, só para lembrar, os milagres abrem portas para a pregação do Evangelho. Mas existe gente que vê milagre e continua com seu coração endurecido. Não, os milagres não têm poder para converter as pessoas a Cristo. Os milagres apenas
testemunham o poder de Cristo. Terceira grande lição: a palavra de Deus prevalece. Você se lembra, quando eu estava falando sobre Éfeso, e você viu o texto, que eles levaram rolos de magia negra, de ocultismo, de feitiçaria, literatura ocultista para ser queimada, no montante de 50 mil dracmas, o que fazia de Éfeso aquilo que os historiadores de fato dizem que ela era: um centro cultural, religioso, de ocultismo e de prática dessas coisas que o Senhor, Ele abomina. Mas, no poder do Evangelho, eu gostaria de mostrar aos irmãos que essa cidade, ela se transformou para o Evangelho em um dos grandes centros de impulsão do Evangelho na Ásia Menor. Primeiro, Paulo viveu em Éfeso, e em Éfeso, Paulo escreveu 1 e 2 Coríntios. Paulo, quando foi para Roma, preso pela segunda vez, de Roma, ele escreve uma carta dirigida aos Efésios. Em Éfeso, Paulo mandou que lá ficasse um de seus discípulos mais queridos. Timóteo foi pastor em Éfeso. E sendo Timóteo pastor em Éfeso, Paulo escreveu mais 2 cartas, 1 e 2 Timóteo, destinadas a ele. Ou seja, já temos Efésios, 1 e 2 Coríntios, 1 e 2 Timóteo, tendo Éfeso como centro. Anos mais tarde, quem vai pastorear a igreja em Éfeso vai ser o apóstolo João. E lá em Éfeso, ele escreve um evangelho e 3 cartas. Veja a quantidade de cartas do Novo Testamento que compõem a Bíblia que você tem hoje, que foram escritas no lugar onde se reinava o ocultismo antes do Evangelho, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Terceiro, aliás, quarto, Paulo vai enfrentar uma viagem arriscada, mas necessária. E aqui, irmãos, eu gostaria de lembrar, Paulo assumiu riscos em nome do Evangelho. Nos seus planos, os versículos 21 e 22, nos mostram que ele tinha uma viagem, e pelo roteiro, essa viagem era perigosa. Mas ele tinha objetivos. Quais são os objetivos? A unidade da igreja como um todo, porque ele está levando donativos das igrejas que têm mais condições para a igreja em Jerusalém, que tem menos condições financeiras. Segundo, Paulo queria mostrar para os irmãos lá em Jerusalém, queria mostrar esse amor de forma mais prática. Não é suficiente apenas sentir compaixão, é necessário que essa compaixão ela seja expressa em ação, em atitude. Eu gostaria de fazer uma pergunta para que você pudesse remoer essa pergunta hoje e antes de orar, colocar diante do Senhor, você fizesse essa reflexão séria. Quais foram os riscos que você já assumiu em prol do Evangelho, em prol do nome de Jesus? O irmão Paulo Gildo está para assumir agora, no final de semana, um grande risco. Não é difícil, irmãos, imaginar que ele pode ser assaltado juntamente com seu companheiro em qualquer um desses postos, não. Não é difícil imaginar isso, não. Não é difícil imaginar isso. Mas a minha pergunta é para você: qual o risco que você já fez
ao Senhor, ou pela causa do Senhor, ou pela causa do Evangelho. Irmãos, eu tenho a impressão que a igreja moderna, sobretudo a igreja evangélica brasileira, ela não tem sido uma igreja de assumir muitos riscos. A nossa situação cômoda, como o próprio nome diz, é cômoda. E tem trazido letargia espiritual. Eu não me assustaria se de uma hora para outra o Senhor quisesse dar uma chacoalhada na igreja brasileira através da perseguição. Eu não me assustaria. Eu não me assustaria. No século I foi a perseguição que fez a igreja sair das quatro paredes. E o evangelho confortável tem feito com que a igreja não assuma mais riscos. Em nome de Jesus, não temos assumido riscos. E nós precisamos pensar nossa atitude. Nós precisamos pensar nossa missão, precisamos pensar o nosso propósito. Pessoas no passado assumiram riscos. E nós queremos o Evangelho 3S, salvo, sentado e satisfeito. Que o Senhor nos impulsione a que nós assumamos riscos de forma voluntária, não de forma forçosa. De fato, irmãos, eu concordo com você. Não é mensagem para glória. Glória. É mensagem para misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Que nós possamos ter coragem para assumir riscos em nome do Evangelho do Senhor Jesus. Em nome do Evangelho do Senhor Jesus. Baseado nisso, irmãos, eu gostaria de chamar o pastor Tomás, inclusive, que ele vai fazer um último momento conosco. Eu gostaria de deixar aqui 3 motivos de oração para os irmãos. Em primeiro lugar, vamos orar pelo aniversário da IEB. Vamos orar, irmãos, para que a IEB ela não perca essa característica missionária que ela tem. Nós temos sido uma das poucas igrejas no campo paraibano e talvez no Brasil que mantém uma estrutura missionária bem definida em todos os níveis. E nós precisamos orar para que essa cultura, que isso não saia dessa igreja, que nós possamos manter essa visão de semear o Evangelho abundantemente, independente das estratégias. E terceiro, nós precisamos orar, irmãos, pelo conselho missionário e orar pelas congregações. Orar pelas congregações. São esses os pedidos, pastor. Se colocar de pé, queridos. Senhor, nós clamamos pela Tua igreja, Pai. Para que sejamos uma igreja segundo o Teu coração. Estamos no ano do centenário e queremos, Pai, ser uma igreja viva, forte, que continua com sua visão missionária levantada, ativa, buscando ganhar alma para Jesus Cristo. Oh Deus, não nos deixe ser cristãos SSS, mas cristãos ativos, acordados, que se arriscam em levar a palavra sem temor. Olha, Senhor Deus,
para os projetos missionários da tua igreja. Dá ao conselho missionário a visão correta, a estratégia, o planejamento. E a tua igreja a liberalidade para contribuir, para ajudar, para tornar possível, Deus, esses projetos. Mas não só. Ser uma igreja missionária através de congregações e de eventos. Mas ser uma igreja missionária por cada universal e nuvem que te esteja.